Não temos paz, Rasta, já estamos diante de mais uma batalha. Daqui pra frente vai ser só isso aí mesmo. E aí, Rasta, esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso, vou falar do Bahia, que tem mais uma parada difícil hoje, mais uma final de Copa do Mundo hoje, Rasta. Não temos paz, mas foi o que o Bahia arrumou pra cima dele quando não aproveitou a chance que teve lá atrás, lá ele no campeonato, e agora na reta final vai ter que se virar nos 30 e encarar todos os jogos como uma final de Copa do Mundo. E contra o Ceará é mais do que uma final de Copa do Mundo, já virou um clássico nordestino, já disputamos algumas finais de verdade e cada jogo contra o Ceará é sempre um Deus nos acuda. A notícia boa é que bom que é um jogo atrasado da 23ª rodada, porque talvez se o Bahia tivesse feito essa partida lá na 23ª rodada realmente, talvez não despertasse tantas esperanças no torcedor de um triunfo como nesse momento. Depois de 4 jogos feitos pelo Guto Ferreira, nós encaramos qualquer que seja o adversário com um olhar mais tranquilo, não despreocupado, mas menos desesperador, como nós estávamos há 5 rodadas anteriores. Enfim, o Guto Ferreira tem hoje o comando realmente dessa equipe, desse time, desse elenco, e eu acredito que mesmo com a não volta do Mugni, o Mugni que não foi liberado pelo departamento médico para esse jogo, estava suspenso pelo terceiro amarelo no jogo passado. Nesse jogo a gente esperava que ele voltasse, não vai voltar, mas o Bahia não vai se tornar um time mais frágil por isso. Eu acho que o jogo anterior, onde ele optou por um esquema 4-4-2 com o Roda Giga e o Gilberto lá na frente, se ele repetir contra o Ceará, eu acredito que não vai ficar um meio do campo frágil não. Primeiro, porque nós podemos ter o apoio do Juninho Free Fire ali no meio, caindo mais pelo meio, ele que cai mais pela lateral, então de repente botar ele para ajudar mais o meio do campo, para não deixar tão vazio aquele meio do campo, e também incumbir o Danielzinho de fazer também marcação, ele que não é um jogador que é bom na marcação, ele é fraco na marcação, mas eu acredito que não seja a função dele ali no meio do campo. Então, se talvez o senhor Guto Ferreira incumbir o senhor Danielzinho de ajudar na marcação, talvez ele possa também melhorar a questão defensiva no meio do campo do Bahia, com um adversário muito mais qualificado do que o último que nós tivemos, que a Chapecoense realmente não foi um adversário para o time do Bahia. O Ceará é aquele time que está ali, ó, coladinho no Bahia na tabela de classificação, apesar de ter um ponto a mais, tem 2 triunfos a menos, o Bahia tem 8, o Ceará tem 6, e será aquele chamado jogo de 6 pontos, onde o Bahia, mais uma vez, não pode desperdiçar pontos. O Bahia é favorito para esse jogo. O Ceará vive um momento muito ruim, o Bahia tá crescendo, tá evoluindo, vem de 4 partidas sem tomar gol e acho que dentro de casa, com o apoio da torcida que teve a sua capacidade aumentada. O governo do estado, que tinha liberado apenas 30% para os jogos nos estádios da Bahia, agora liberou 50% nessa terça-feira. Com isso, aumenta a expectativa de ter uma capacidade muito maior do que 14 mil torcedores. O Bahia está com vários jogadores pendurados, Rasta. Tem um caminhão de jogadores. Eu não sei se eu conseguiria citar todos, mas na lateral esquerda temos o Matheus Bahia, o Juninho Capixaba, o Nino na lateral direito, Patrick ali na volância, o próprio Guto Ferreira, o Danielzinho, o senhor Roda Giga, enfim, tem muita gente amarelado e vocês podem achar loucura o que eu vou falar, mas eu vou falar. Se eu fosse Guto Ferreira, se o Bahia conseguir ter uma certa vantagem no jogo, lá pro final do jogo, eu botava todo mundo para tomar o terceiro amarelo para o jogo contra o Juventude. Porque ficar fora do jogo contra o Juventude não é tão crítico quanto ficar fora nos 2 jogos depois do Juventude que virão. O Bahia vai pegar 2 cascas grossas depois
desse jogo contra o Juventude, além do jogo de hoje. O jogo do Juventude fora de casa também pode ser encarado como uma casca grossa, porque é um adversário direto, tá ali brigando com o Bahia para fugir da zona da morte, mas eu entendo que é um jogo menos difícil do que o jogo do São Paulo e o jogo lá do ex-time do Gerson Pinóquio. Então eu vejo que se o Bahia tiver condições de pelo menos as laterais, bota Nino Paraíba e Matheus Bahia e Juninho Free Fire para descansar, para poder encarar essas duas paradas que vem pela frente, e até mesmo o Roda Gega talvez seria uma boa opção, porque nós temos um Ronaldo aí que pode dar conta do recado. Então o Bahia teria uma galera descansando, limpando os seus cartões amarelos e ficaria mais tranquilo para os dois jogos mais difíceis que nós teremos após o jogo contra o Juventude fora de casa. Mas no jogo de hoje não, no jogo de hoje nós não podemos deixar de cair para cima do Ceará, porque o Ceará, por mais que não esteja num momento bom, apesar de estar na frente do Bahia, não vive um momento bom, é um clássico, e clássico a gente sabe como é que é. Os times se superam, os nervos dos jogadores ficam à flor da pele, a gente viu como foi a final da Copa do Nordeste. Então será um jogo onde qualquer detalhe pode fazer muita diferença. Temos a vantagem e a desvantagem ao nosso favor. Qual seria a vantagem e a desvantagem? O Guto Ferreira, que foi técnico do Ceará há pouco tempo e foi, graças a Deus, demitido pelo Ceará. Talvez o Ceará esteja muito arrependido de ter liberado o Guto Ferreira e agora está vendo o Guto Ferreira no seu mais novo rival fazendo a diferença, e vai tê-lo como adversário muito duro fora de casa. Então o Guto Ferreira conhece bem o Ceará, mas o Ceará também conhece bem o Guto Ferreira. Então por isso que é uma vantagem e ao mesmo tempo uma desvantagem, porque ambos se conhecem muito bem e sabem como é que o Bahia vai vir para esse jogo, mais ou menos sabem o que o Bahia vai fazer nesse jogo por conta da filosofia que eles já conhecem do senhor Guto Ferreira. Em contrapartida, o Guto Ferreira conhece os atletas que estão lá, sabe do potencial deles e pode fazer um esquema tático baseado nesse conhecimento que ele tem desses atletas. O fato é, Rasta, que se o Bahia não tomar gol, a gente não perde o jogo. Então eu espero que o Bahia, por mais uma rodada, não tome gol, faça a sua 5ª rodada seguida sem levar gol, e aí a gente vai ter uma grande chance de terminar essa partida, esse clássico nordestino, com mais um triunfo na conta, Rasta. O Bahia, na minha opinião, se vier do mesmo jeito que veio contra a Chapecoense, não vou achar ruim. Eu gosto de ver o Roda Gega jogando com o Gilberto. Acho que o meio do campo não vai ficar vazio se o senhor Guto Ferreira, mais uma vez eu falo, o Guto Ferreira, botar o Juninho Free Fire mais um pouquinho no meio do campo, mais afastado de Matheus Bahia, mas sem deixar o Matheus Bahia sozinho. A gente vai ter um meio do campo mais ou menos povoado. Pedir a atenção do senhor Danielzinho com relação à marcação, porque ele não marca, porque na verdade não é o papel dele marcar. Eu não vejo o Danielzinho com o papel de marcar. O papel dele é de distribuir a bola, de fazer jogadas, de carregar, de segurar o meio do campo para encontrar as melhores opções nas laterais ou em profundidade. Esse é o papel do Danielzinho. Eu acho que o papel do Patrick é que é mais de marcação, e mesmo assim a gente vê muitas vezes o Patrick um pouco lá para cima. Então o Danielzinho também tem que fazer isso, de tentar fazer um pouco mais de contenção no meio do campo para esse jogo, porque vai ser um adversário que não vai dar mole para o Bahia, não vai dar mole para o Tricolor, principalmente pela rivalidade, por ter perdido o jogo lá. O último jogo no primeiro turno do Brasileirão foi 2-1 pro Bahia, lá na casa dos caras. Então a gente meio que mudou o panorama dos confrontos contra o Ceará. Antes a gente era tido como freguês, agora as coisas estão mudando. Depois de vencermos o Nordestão lá na casa deles e ter mais um triunfo no Brasileirão na casa deles, enfim, as coisas mudaram e eu espero que continue assim, Rasta. Triunfo do Tricolor no dia de hoje, na 23ª rodada, jogo atrasado do Brasileirão, e que a gente possa dar um pulo para frente, porque vencendo esse jogo, a gente, além de passar o Ceará, a gente também alcança a equipe do São Paulo a
conta de hoje é fazer 34 pontos, temos muita chance disso, é um clássico, não vou me desesperar se o resultado não for favorável, porque eu sei como é que funciona os clássicos, mas a gente tem que torcer para que a sorte que chegou com o Guto, continue com o Guto, continue nos trazendo alegria, principalmente dentro de casa. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui!